Olá, estamos de volta e nesse vídeo trago a você um bate-papo com um de nossos partners FGEUR, profissional com mais de 30 anos na área de engenharia tributária. Vem conosco nesse bate-papo aqui na FGEUR. Bom, uma satisfação estar com você aqui. Igualmente. Você, além de meu parceiro, com orgulho digo que é meu pai. E que... Isso é ótimo. Ser seu pai me dá muito prazer. Tá certo. E muita alegria. Oh, maravilha. E bom estarmos juntos aí. Compartilhe um pouco aqui com a gente, com as pessoas que vão assistir, né, essa nossa conversa. A sua vivência, a sua estrada aí, né, na área tributária. Seus cases de sucesso, compartilhar com as pessoas, eu acho de fundamental importância. Aliás, você tem aí mais de 30 anos aí de experiência, né, nessa parte aí no mercado, atuando desde ali do final da década de 80, né? É isso aí. Bacana. Então, compartilhe com a gente um pouquinho. Bom, a minha vivência na área tributária foi desde a época que eu era faturista, né, no que não deixa de ser também da área tributária, emitindo notas fiscais na mão, nada, assim, bem retrógrado mesmo, né? Depois foi a ser analista contábil fiscal, fazendo análise contábil, análise das contas de impostos, né, diretos e indiretos. Depois nós fomos para a área tributária mais voltada para o comércio exterior, de uma empresa multinacional, uma empresa americana, da qual eu trabalhei lá de 93 a 97, e para mim foi a melhor experiência que eu tive, porque naquela época o ICMS nas exportações ele incidia, e na importação também incidia, e a gente tinha como fazer o remanejo de créditos tributários que a gente tinha na matriz, por exemplo, então, que na verdade era moeda podre, não tinha como utilizar. Então, eu tinha que fazer toda uma engenharia para poder transferir parte desses créditos para as unidades onde eles seriam desovados. E era muito desafiador, vamos dizer assim. Sem contar que eu tinha que fazer o custo por navio, custo Brasil, né? Nós íamos importar milho ou trigo, íamos importar arroz, por exemplo. Então, eu tinha que fazer o custo daquela importação para ver se era viável, por onde que era viável, por qual porto era mais viável, porque não pelo porto, mas pelo estado. Cada estado tem uma legislação própria de ICMS, né? Então eu tinha que fazer todo esse custo para ver por onde nós traríamos. E às vezes era mais viável trazer por São Paulo, porque nós tínhamos créditos sobrando na nossa conta gráfica, e eu tinha que transferir esse crédito para outra unidade. Por exemplo, trigo, importando por São Paulo, milho, ele era diferido, o ICMS, na importação. Então, eu trazia por São Paulo, ele era diferido, o que eu fazia? Eu transferia para a nossa unidade lá em Recife. Eu importava com diferimento e transferia a 7%. E a nossa unidade lá debitava nas vendas lá em 17%. Era uma forma de levar parte do crédito aqui para lá, e lá também tinha saldo credor para desovar esse crédito, que era moeda podre. Entendi. Essa aí era a famosa engenharia jurídica, vamos dizer assim, sim, né, fiscal. Sim. Hoje mudou tudo, já não temos mais ICMS nas exportações, né? Então dificulta um pouco a situação. Certo. Eu me recordo que, inclusive, você ia nas unidades e nos portos, né? Sim, eu ia acompanhar, porque o que acontece? Muitas vezes nós fazemos uma declaração de importação de uma certa tonelagem, mas o produto, durante a viagem, ele ganhava peso por causa da umidade. E aí a Receita autuava a gente por contrabando, que na verdade não era ganho de peso. Então eu tinha que ir lá defender essa tese e mostrar por A mais B que houve um ganho de peso, e nesse ganho de peso a gente fazia o recolhimento do diferencial entre o peso que nós declaramos ou o que está realmente efetivado na importação, e anular essa autuação, que ela era indevida, né? Certo. Porque todo produto, todo grão,
ele via mar, ele vai ganhar peso, não tem como. Entendi. É a famosa engenharia jurídica nesse aspecto também. Era difícil, às vezes, convencer, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas. Tudo na base do dinheiro era facilitado. E a visão da empresa é zero de Sim. propina, Não, perfeito. né? Então, era difícil, era desafiador. Eu imagino, eu imagino. E esse risco vocês levavam em consideração, né? Porque o que você falou, a carga ela tá acomodada ali, é uma carga a granel, e tem esse risco. Eu imagino que a empresa já também previa esse risco, né? Da umidade, enfim, que poderia aí alterar o peso da mercadoria, né? O próprio fisco ele já considera uma margem, né, dessa situação, mas isso é volátil, não é uma receita de bolo. Ele pode ser para mais ou pode ser para menos. Sim. E quando excedia essa margem que eles consideravam como normal, aí eles queriam atuar. E muitas vezes nem esse dia já queriam atuar, aquela situação, forçar uma negociação e tal, a gente já sabe como é que funciona. Sim, sim. Só que a visão da empresa era, sim, é preto no branco, ponto, acabou. Né? Vai atuar, então atua, vamos pagar a atuação e vamos discutir lá na frente. Ah, entendi. A operação era Brasil, mas você prestava todo o suporte aos gestores no exterior, né? Assim, o que acontece? A gente importava milho e exportava soja pelo mesmo navio. Então era bem uma situação assim, não era fixa, só importação, era exportação também. Sem contar que a gente fazia também a transição, a intermediação de exportações. Algumas trades tinham que fazer, porque eles tinham eu não lembro bem, porque faz tempo essa situação. Eles tinham uma meta de exportação e às vezes eles não tinham o produto e a gente tinha. Então nós fazíamos a intermediação dessa exportação para eles. Perfeito. E aí a gente ganhava um FII em tudo isso e eu fazia todo esse trâmite aí burocrático desde o início até o final da exportação, até a chegada no destino. Então você dava todo o suporte, não só na importação e exportação, mas também na figura de trading. Sim, nós fazemos a intermediação, Legal. porque eles tinham uma meta a cumprir, não tinham o produto, nós tínhamos o produto. E algumas situações era o inverso, né, também. Nós tínhamos que exportar e não tinha o produto. Entendi. E era uma parceria entre as empresas, né? Ah, que legal. Bacana. Isso foi de 93 a 97, na famosa Lei Candir, né? Quando surgiu. Faz bastante tempo. Então, de lá para cá, muita coisa deve ter mudado, com certeza, né? Sim, mas depois disso também você não ficou nem nativa, né? Os ativos da empresa foram vendidos, né? Para a gigante Cargill, que hoje é uma grande empresa, que a gente sabe. Mas logo Sim. depois você foi aí, né? Migrou para uma empresa na área de combustíveis. O que acontece? A empresa, o custo do Brasil é muito alto. Então, os americanos quiseram sair do país. Porque, como é que eles faziam? Eles compravam soja verde. O que é comprar soja verde? Chegava numa fazenda no Mato Grosso do Sul, até em Minas, e chegava para o fazendeiro: quanto vai ser a sua plantação? Vai ser X toneladas. O fazendeiro nem tinha plantado ainda, a gente já comprava, tudo em dólar. E aí tinha que ter funcionários nossos lá acompanhando toda essa situação para que eles não plantassem e vendessem para terceiros, né? Porque a propriedade já era nossa. Certo. Era feito dessa forma. Então, a partir daí já começava a análise tributária. O custo da exportação dessa soja, por qual porto seria mais viável. Normalmente a gente usava o porto do Paranaguá, mas também era usado o porto do Espírito Santo, né? E que era, enfim, depende do que você tinha naquele momento para escoar. E era assim, era pelo porto de Paranaguá, fica no Paraná, e o porto eu esqueci o nome dele, que é lá no Espírito Santo. Outro porto que a gente usava também era o porto de Imbituba, em Santa Catarina, onde eu estive lá várias vezes defendendo a tese de importação de arroz, que dava excesso de ganho de peso, né? E foi uma situação inusitada nesse porto, porque quando eu cheguei uma vez nesse porto, o pessoal estava hostil. A minha recepção foi hostilizada. Por quê? Alguns produtores lá pegaram o resto de arroz que tinha no navio e deram para os animais dele, galinhas, morreram envenenados. Porque
o que acontece? É colocado um produto no navio para evitar os roedores, né? A disseminação de insetos. Sim. Então é feita toda uma limpeza, e eles já não, pegaram o arroz, deram para os animais dele e morreram, né? Então a minha presença ali não foi muito bem-vinda nesse episódio, mas eu fui lá para defender, não isso, mas a tese da importação, onde a gente estava sendo acusado de exceder o peso, né? Na verdade. Fizemos o pagamento do diferencial e ficou tudo liberado lá, e o arroz seguiu o seu trâmite normal. Perfeito. Então você tinha bastante relacionamento com a Concais, com a Capatazias, ou não? Sim, eu fazia toda essa parte, eu contratava as empresas, né, que fazia essa intermediação na liberação dos produtos na área portuária, né? Não era a gente que fazia diretamente, era contratado, né? Mas toda essa parte a gente fazia. Que bacana, que legal, que legal. E, Depois, o que acontece? O custo Brasil obrigou os americanos a saírem do Brasil, né? Já não estava tão interessante assim. Então, eles venderam todos os ativos para Cargill. E nesse momento eu fui convidado pelo nosso advogado a trabalhar numa empresa que chamava Companhia São Paulo de Petróleo. Nada a ver com importação, exportação, com commodities. Eu fiquei até meio ressabiado, comentei com ele, falei, pô, eu não sou advogado, né? Ele falou, não, mas eu confio no seu trabalho e você vai se dar bem. E até porque eu falei, nada a ver o que eu faço hoje, que é a área de importação, exportação, com petróleo. uhum, Totalmente diferente. Então eu fui para a Companhia São Paulo de Petróleo naquela época, foi muito bom, foi desafiador, porque a forma de cobrança e pagamento de impostos era totalmente diferente, porque é tudo por substituição tributária. E ali eu fiquei até agora em 2000, ali não, a Companhia São Paulo foi vendida para a Jeep do Brasil, naquela época, a qual foi comprada pela BR, passando a ser a Liquigás, e depois a Liquigás foi comprada pela Copagaz agora, né? certo. Onde me deu aí a minha aposentadoria definitiva. Aposentadoria Na empresa, né? Estou aposentado, mas não estou inativa. ocioso. É, Exatamente. legal. Então, ali foi muito desafiador, porque na época nós passamos a ter dois segmentos da área de petróleo, que é o gasoso, que era gás, e o líquido, que era combustíveis, que é gasolina, óleo diesel e álcool anidro e álcool hidratado, onde a tributação é muito complexa, é muito trabalhosa e até os dias de hoje eu acho que isso pode modificar, né? Porque as empresas gastam muito nessa parte de você ter que ter funcionários qualificados, né, para fazer a apuração, o recolhimento desses impostos. Certo. Eu lembro muito bem que na época nós tínhamos a questão do álcool hidratado, onde ele era por substituição, ele era substituição tributária, sim. Ou seja, ele tinha que sair da usina já com uma guia paga a cada caminhão. Como é que você vai pagar isso no final de semana? Não tem como. Entendeu? Então, o que acontece? Então, eu tinha que acionar o quê? Os meus contatos que eu tinha na Secretaria de Fazenda para a gente conseguir um regime especial de pagamento. Perfeito. E isso aconteceu principalmente em Santa Catarina, onde nós tivemos vários caminhões apreendidos na fronteira, aí no final de semana, por falta de pagamento. Falta de pagamento porque nós não tínhamos regime especial. Daí eu fui na Secretaria da Fazenda, lá em Florianópolis. Em questão de horas eu consegui esse regime para a nossa companhia, porque eu tinha bons contatos lá naquele momento, né? Certo. Já eram os contatos antigos, né? Desde a época da Continental Grain Company. E foi assim. São Paulo também, nós tivemos essa situação, onde eu tinha vários contatos. Em Minas Gerais. Então eu tinha reuniões direto, né? Na Cefaz de Minas, do Rio de Janeiro, fazia parte do Sindicom, do Grupo Ressarcimentos e Preço, Legislação Tributária, onde na época fizemos o convênio 3, que era a nível nacional, onde eu fiz parte da elaboração desse convênio, fomos defender a tese no CONFAS, em Brasília. Enfim, foi um momento muito bom, desafiador, porque eu entrei numa área
de que eu não sabia nada, que era a área de combustíveis, né? Que minha área era importação e exportação, Sim. e acabei gostando, né? Eu mastigava aquilo, eu almoçava, jantava ICMS, convênio 3, né? Aham. Famoso convênio 3, legislação tributária, substituição tributária, então eu gostava muito. Ah, que E legal. aí passei a defender a tese da implantação do convênio 3, das modificações. Foi uma época muito boa. Eu tenho boas lembranças dessa época e me sinto feliz e orgulhoso pelo que eu pude fazer. Que legal. E eu lembro, além disso, né, que depois das alterações societárias da empresa, você acabou também assumindo a responsabilidade por resgatar créditos podres para a companhia, né? Assim, o que acontece? Tinha uma direção da NP que o mesmo combustível, mesmo o preço do combustível vendido aqui em São Paulo tinha que ser o mesmo lá em Mato Grosso, Perfeito. ou em Aracaju, ou, sei lá, nos confins do Brasil. Como é que você vai fazer isso se existe um frete de longa distância que impacta diretamente no preço final? Certo. Então, havia uma legislação que você venderia pelo custo total, custo unitário em todo o Brasil, e o frete você buscaria o ressarcimento na NP, Entendi. a famosa FUP, que Certo. chamava naquela época, né? Tinha todo um controle, um controle bem complexo para a gente fazer e demonstrar para a NT que nós tínhamos direito àquele, aquele dinheiro, né? Ressarcir. Em muitas situações esse frete esse valor foi glosado e a empresa foi provisionando em despesa, foi indo para despesa. Chega um momento que nós tínhamos um valor muito alto lá, e como eu já estava um pouquinho fora dessa área, estava mais na área de implantação de sistemas da empresa, eu não acompanhei, mas quando eu voltei a acompanhar, eu comecei a buscar esses valores, né? Que eles estavam lá parados, já moeda podre, e enfim, aquilo já ia ficar em prejuízo, como já estava provisionado para isso. Entendi. Eu comecei a buscar, a elaborar as iniciais em processo administrativamente, e nós conseguimos reverter muito desses valores que estavam lá. E muito, tanto que uma época a empresa ela estava investindo alto na construção de uma unidade em Duque de Caxias, e o balanço, o valor muito alto, né, estava fechando em vermelho. Esses ressarcimentos reverteram esse fechamento em vermelho e tem um dos anos o nosso PL foi pago por conta desses ressarcimentos que eu fui buscar Entendi. na época. Mas isso provém de quê? De bons contatos, né? Você nada de propina, a empresa não tinha essa visão, esquece. O máximo que a gente levava era um bonezinho da empresa, uma toalhinha com o logo da empresa, enfim, Sim, sim. tudo era realmente bom relacionamento que eu tinha com a área, com os fiscais, com os chefes de fiscalizações, com os secretários de fazenda. Foi uma época muito gratificante, ou seja, eu vi o resultado efetivamente do meu trabalho Sim. na empresa. Revertendo em receita e lucro, né? Eu falo assim, não é para mim, é para a empresa, Sim, exatamente. sim, sim. Os números acabam fugindo mesmo da nossa mente, né? Mas O resultado do trabalho mostra o seu esforço. Esse ponto, é ao isso. ponto de você ser reconhecido pela própria presidência da empresa ali numa Você reunião geral. conheceu, exato, você conheceu o presidente de empresa através de mim, né? Ele vinha, me cumprimentava, porque toda semana ele ia na minha mesa para saber lá quanto que tinha de ressarcimento para entrar. Porque era um período que a empresa estava assim, bem apertada, alto investimento nessa nova unidade do Duque de Caxias, e era interessante para ele, sem dúvida, né? Então ele vinha na minha mesa lá toda semana saber quanto que tinha, quanto que ia entrar. Aí eu passei a enviar para ele também os e-mails, né, dessas provisões, e isso gerou uma certa ciumeira entre os amigos, né? Me chamavam de o homem do presidente. Enfim, faz parte, Faz né? parte. Mas eu fico feliz porque deu resultado,
reconhecimento. O que é o reconhecimento? Eu ter ficado na empresa durante 24 anos, né? Sim. Poderia ter sido melhor? Poderia, né? Galgar outros cargos, mas valeu a pena. 24 anos de empresa, foi muito bom, eu tenho boas lembranças, né? Além disso, né, você comentou que, além dessa vasta aí vivência na área tributária, você comentou, você fez parte também de projetos de implantação de sistemas da companhia. Sim, na época da implantação do SAP, foi, foi desgastante, meu Deus. Porque na época era a Agip ainda, então nós tínhamos um diretor italiano que ele era bem radical. Ou seja, chegou um momento da implantação que ele falou que era cut-off. O que era cut-off? Você para com tudo que está hoje e começa o novo. E a gente sabe, que eu já vivi várias implantações, não funciona assim. Você tem que caminhar por um tempo como um paralelo. Para eles, ou seja, os números não podem ser divergentes, né? Certo. Então, esse cut-off gerou um desgaste muito grande, porque o sistema não estava redondo ainda, principalmente o SAP, que o módulo que nós tínhamos, ele era muito deficitário. Ele como por ser um sistema alemão, ele não fazia cálculos de impostos, né? Principalmente no sistema brasileiro, que é muito complexo. Então, nós tínhamos sistemas satélites que faziam, ou seja, você lançava lá esses valores, notas fiscais, enfim, tudo era lançado lá, ele fazia o cálculo e despejava no SAP, que também estava caminhando, ou seja, estava sendo implantado. Ele não pode ser, se para com isso aqui, vamos para o que está sendo implantado. Foi isso que foi feito, né? Tudo tinha que ser parametrizado, tinha que ser revisado, analisado, emitir relatórios dos dois sistemas para ver se estavam batendo. E isso não foi feito. Então, foi uma época que nós pagamos muito imposto indevido, pagamos muito imposto a menor, por conta dessa situação do cut-off. Cut-off, né? Uhum. E aí eu tive que correr atrás disso também. Renegociar aquilo que não foi pago e correr atrás daquilo que tinha sido pago a maior, né? Entendi. Então, era o famoso desafio da área fiscal. Aí eu imagino que através disso que surgiu aí o interesse em você, né? Você é programador autodidata. E aí com isso te possibilitou trazer novas implementações para a empresa também, né? Isso que acontece. Quando eu chegava nas empresas, quando eu cheguei na São Paulo, por exemplo, Companhia São Paulo, toda a escrituração fiscal era feita na unha. Meu Deus, a gente tinha que passar o dia lendo jornal, porque naquela época não existia internet, né? Vinha aquela pilha de jornais do Diário Oficial da União, Diário Oficial dos estados onde nós tínhamos unidades, e Diário Oficial das prefeituras, onde nós tínhamos unidades, que tínhamos um imposto também municipal. Então, nós tínhamos que passar o dia lendo o jornal para ver se tinha alguma alteração. E, além disso, eu, como chefe, na época, tinha que acompanhar toda a escrituração fiscal. Aí eu vi aquilo e falei, não. Aí tentei falar com o chefe na época era eu não lembro o nome dele, enfim, era você usava TI, era CPD, chefe de CPD. Certo. TI é uma coisa até meia nova, né? Era falar com o chefe de CPD para a gente implantar. Vamos implantar isso aqui porque é um desgaste muito grande. Só que naquela época, o famoso CPD, né, a TI de hoje, era 95% trabalhando para a diretoria. Eles não estavam atolados. O que eu fiz? Arregacei as mangas e fiz tudo em VB, Visual Basic. Legal. Aí, claro, melhorou e muito, né? Nós homologamos tudo isso e aí começou a gerar até uma ciumeira com o famoso CPD. Falei, não, eu precisava, vocês não fizeram, eu fiz, né? Mas não tem autorização. Eu falei, então vamos pedir autorização para vocês agora, tá pronto, tem que rodar. É isso que a diretoria homologou, enfim. Eu fiz isso aí, tanto lá como eu fiz na época da Continental Grain Company. Na época era VB, não era VB, era VB, não, DBase. Tinha o DBase 1, 2, 3, 4, era o DBase 4, né? Coisa muito rudimentar. Aí entrou o Clipper Summer 87, aí eu fiz a escrituração lá em Clipper Summer 87, porque ficar escriturando aquilo na unha,
nossa, era um desgaste muito grande, você não tinha mão de obra qualificada e nem volume de mão de obra para fazer aquilo e cumprir os prazos que tinham que cumprir. Porque além de toda essa engenharia que eu tinha que fazer de custo de importação e exportação, eu tinha também que acompanhar a escritura fiscal, o recolhimento de impostos a nível Brasil, não era só da sede. Então eu tinha que ter esse controle na mão. Como é que eu vou ter esse controle na mão? E naquela época a TI estava assim engatinhando, né? Entrando na internet ainda, uma coisa muito inicial. O que é internet, né? Todo mundo questionando. Ou entrou agora o Windows, porque no início não existia o Windows, era o DOS puro, né? A gente fazia tudo em Lotus 1, 2, 3, por DOS, né? Depois foi entrando o Windows, né? O Windows era uma coisa assim de Marte para nós, né? Então você acompanhou toda a evolução da informática nessa Exatamente, área, né? exatamente. Eu lembro toda a evolução. E aí foi, até os dias de hoje, quando eu tinha alguma dificuldade na empresa onde eu estava, dificuldade que eu falo de controle, né? Sim. E as coisas têm que ser muito rápido, elas não, sabe, você tem que ser ágil. Então eu via os colegas quebrando a cabeça, eu falei, não, eu tenho uma máquina para trabalhar para mim. Eu ia lá e desenvolvia, por exemplo, planilhas eletrônicas, né, monstruosas, ia lá e perdia, assim, 1 ou 2 dias escrevendo em VBA, e depois eu ganhava dias de trabalho, porque o que se fazia em 2, 3 dias, eu fazia em questão de minutos. Mas além disso, né, ao longo do tempo da empresa, você passou também a dar treinamento dos sistemas que você implantava, né? Para todas as áreas da empresa. Então, a empresa ela pediu que eu fizesse isso. Eu não tenho muita paciência para essa questão de passar conhecimento, por quê? Informática é para louco. Você tem que gostar muito. Você tem que gostar muito, porque é muito complexa. Então, eu digo assim que é para doido. E eu gosto, né? Tudo que tem desafio, que te obriga a pensar, eu gosto. Para mim, vem como desafio, para sair do outro lado. E eu sei que nem todos ali gostavam disso, até mesmo para você desenvolver uma fórmula de Excel mais elaborada, eles tinham dificuldade e tinham... observa que não tinha tanta vontade assim de aprender. Certo. Mas a empresa pediu, eu falei, não, tudo bem. E aí eu fui lá, acho que 2 ou 3 semanas, não lembro bem, nós fizemos lá um curso de VBA, mas de todos eles, eu acho que só uma pessoa acabou aproveitando, que é uma pessoa que via que gostava, né, de informática. Tanto que nas aulas, a gente estava dando, a gente observava, enquanto você estava passando, tinha pessoas no WhatsApp, outras conversando, então aí era desagradável, você tinha que voltar para explicar, e isso acaba prejudicando aqueles que estavam mais interessados em aprender. Entendi. Então, por isso eu prefiro, assim, não é minha praia lecionar informática, entendeu? Eu não curto isso. Eu fiz porque a empresa pediu e eu fiz. Todo o treinamento, apostilamento, você fez tudo isso, né? Sim, desenvolver, claro, para passar para isso. Pergunta se leram a apostila antes do curso. São esses desafios que a gente, quando estamos à frente de grandes responsabilidades, enfrentamos. Exatamente. Né? Mas faz parte, né? Eu, como profissional, não podia me recusar a atender a solicitação da empresa, né? Com certeza. E serviu porque um deles desenvolveu, ele foi atrás de aprender mais, uma das pessoas. E assim, mesmo que seja uma pessoa que se interessou, para mim, valeu a pena, entendeu? Ah, sim. Isso te possibilitou ter uma visão macro também do negócio da empresa, né? Porque o fato de você realizar ali um sistema, uma programação, a qual tem conversa com as outras áreas, faz com que você converse com outras áreas e comece a ampliar também a sua visão, né? Ter uma visão macro. Assim, o que acontece? Um dos controles, vou citar um dos controles que eu fiz, a gente pagava em média lá, nós tínhamos um contrato de 60 milhões para pagamento de pedágio. Olha o volume de valor. E, na verdade, aquele valor tinha que ser controlado pelas unidades. Só que as unidades estão atarefadas. Primeiro, tinha mão de obra, não era tão qualificada assim.
somado a isso, eles tinham alta cobrança da matriz. Imagina, a matriz cobrava um supervisor lá, a minha área, que era de logística, contabilidade cobrando eles, financeiro cobrando eles, vendas cobrando eles. Imagina a loucura que é, né? E eles não faziam o controle. O que é o controle? Você fazia uma solicitação de antecipação de pagamento de frete, transferia, ou seja, debitava a conta da empresa, creditava a conta de terceiros, era um dinheiro que saía da nossa aplicação e ficava na mão de terceiros. Certo. Você tinha que ter um controle disso para você não solicitar além daquilo que você consumia. Por quê? O que acontece? Você tira da aplicação da empresa e vai ficar para outro aplicar. Porque aí que você vai consumindo aquilo, vai baixando, vai baixando. Então eu fiz esse controle para as unidades saber ter uma visão futura, ainda que de forma aleatória, de quanto solicitar, né? E aí eu fiz isso para rodar em todas as unidades com o controle ali na matriz, ou seja, a base de dados ficava ali. Fiz tudo isso em VBA, foi bom, funcionou bem. Eu vi que no início muita gente tinha dificuldade, né? Que era uma planilha toda elaborada, cheia de controles. E no princípio eu via que o pessoal às vezes deixava de atualizar a planilha, e se atualizasse você perdia o controle. Então ele ia solicitar um valor, a planilha não deixava, se ele não atualizava, e ficou meio não é engessado, ele ficou bem controlado, essa é a verdade, né? Então, no início alguns tiveram alguma dificuldade, até rejeitaram, porque dava trabalho, mas dava resultado. Sim. Né? O importante é isso. Esse foi um dos controles que eu fiz, né? Tiveram outros também, né? Mas esse foi o mais complexo e o mais abrangente, vamos dizer assim. Porque era um contrato de 60 milhões, né? É muito dinheiro. Para você não ter um controle tão rígido. Isso, assim, porque eu era o gerente do contrato. Né? O gerente da época, ele me colocou como gerente desse contrato. Então, eu responder por esse contrato. Eu precisava ter um controle, né? E foi isso. Entendi. Bacana. Mais alguma coisa? Acho que assim, diante dessa história, acho que não tem mais nem o que compartilhar, né? Não, tem muito mais, mas são horas e horas aí, né? Foram muitos anos de trabalho e a gente teria aí um longo tempo para descrever. E que não para por aí, né? Tá aí também pronto, a todo vapor ainda, aí com todo gás, né? Para novos Estou desafios. aqui pronto para exercitar a minha memória. Tá certo. Obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado pela sua história. É motivo de orgulho para mim poder compartilhar isso com as pessoas. Estamos juntos aí nos processos que entrarem, né? Nos contratos que entrarem. É bom que as pessoas saibam que nós temos bagagem, conhecimento para poder atender aí os seus clientes. Com certeza, nossos clientes. Ok. Meu amigo, vamos nos falando. Um abraço. Um abraço. Gostou? Quer conhecer mais da nossa equipe? Então se inscreva no canal FVJUR e siga as nossas páginas. Eu sou Fábio Bastos e você está na FVJUR.